E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao vídeo 15. Se você não se inscreveu ainda nesse canal, por favor, inscreva-se imediatamente, não perca essa oportunidade. Deixe seu like no vídeo, porque aqui o conteúdo é sempre de boa qualidade. E no final, se você não gostar, manifeste-se, diga por que você não gostou, assim você me ajuda também a melhorar aqui o conteúdo. No último vídeo, uma coisa muito curiosa, né? Muita gente veio falar sobre os vídeos comigo, mas fala no WhatsApp, fala no Instagram, etc. Mas cara, comenta aí, não fiquem tímidos não, fiquem à vontade aí para comentar, porque além dos comentários de vocês serem interessantes para eu trocar ideia com vocês, é muito legal porque normalmente eles me dão boas ideias também sobre o que falar, né? Embora não tenha tantas visualizações, curiosamente tem bastante gente que assiste ali fielmente e vem perguntar, vem falar coisas. Bom, e a pergunta foi o seguinte, né? Ela falou assim, aqui tem alguma coisa do último vídeo que eu falei que da parte de me integrar, etc e tal, que eu me sentia só, né? A pessoa falou, mas você se sente só ainda e tudo mais? Então hoje é um vídeo sobre solidão, um vídeo sobre se sentir só. Se você se sente só, constantemente, pouco, sempre se sentiu, passou a se sentir recentemente. Bom, eu acho que no meu caso, e aí já compartilhando um pouco da minha história, eu acho que sempre eu me senti um pouco só. Porque, não sei se você já passou por isso na sua vida, mas sabe quando você fica tentando se enquadrar num grupo e você não consegue? Sabe aquela coisa assim, tipo, mas eu sou, não sei, vamos pensar assim, eu sou do grupo dos flamenguistas. Mas eu olhava e falava assim, tá bom, eu sou flamenguista, mas nem sou tão flamenguista assim. E tem várias outras coisas, né, por exemplo, quando você é criança, que você começa a se comparar. O cabelo dele, sei lá, a pele dele e tudo mais. Então eu era aquele cara que nem era preto demais, né? Era preto demais pra ser branco e branco demais pra ser preto, né? Então, não tinha muito isso. E aí tinha aquela coisa, não era nem muito alto, nem muito baixo. Então não tinha uma característica tão marcada. Eu lembro disso porque teve uma época na escola que teve acho que foi na quinta, sexta série, uma coisa assim, que a gente tinha a brincadeira, a gente fez uma brincadeira de pegar e de desenhar o colega do lado. Então imagina, não era o colega do lado, era o colega de trás, né? Então você imagina que a gente ficava sentado nas carteiras, assim, e aí, todo mundo foi lá e desenhou alguma coisa, né? E na hora, a menina que me desenhou, ela me desenhou, tipo, normal, assim, e aí a professora falou, mas você não fez nada de diferente nele, né? Você tinha que fazer, tipo, uma caricatura da pessoa, né? Ela falou assim, mas é que eu não achei nada muito estranho nele. E aí é que tá a grande coisa, né? Eu me sentia, durante muito tempo, diferente, sozinho. Porque, além disso, né, além de não conseguir me encaixar muito ali nos grupos, eu sempre fui uma criança diferente mesmo. Sempre fui uma criança um pouco estranha. Eu não gostava muito de criança, não gostava muito de ficar batendo papo com criança, achava criança um negócio, né, meio abestalhado, assim, eu achava muita graça. Tinha uma cabeça mais velha, assim, mais velhinho, né? E a verdade é que eu pensava muito diferente, pensava diferente das pessoas com quem eu convivia, pensava muito diferente ali da minha família mesmo, né? Isso naturalmente vai te causando um certo, como eu posso dizer assim, um estranhamento, não só em relação às pessoas, mas em relação a você também. E pra juntar, né, pra juntar tudo, meu nome é Hannisson, cara. Sabe quantos Hannissons existem, cara? Eu já fiz esse cheque aqui, mas no Brasil, pelo que eu consegui verificar, são 3 Hannissons. Tem eu, um outro Hannisson que eu encontrei no LinkedIn, e um outro Hannisson com a mesma grafia, que se eu não me engano é do Maranhão, uma coisa assim. Então se você, inclusive, se você for algum desses Hannissons que estiver assistindo aqui, cara, comenta aí, eu também sou Hannisson, sei lá. Assim eu me sinto mais, não sei, né, mais integrado. Então, eu me senti só, eu acho que ao longo da minha vida inteira. Porque, de alguma maneira, era como se, como eu posso dizer, isso fosse uma coisa que eu precisava aprender a ser sozinho, para pensar com a minha própria cabeça. E muitas vezes, né, eu me deixei, como é que eu posso dizer assim, dobrar. Acho que o vídeo de ontem foi sobre isso. Dobrar porque eu começava a achar que eu era maluco, porque eu falava, não é possível, esteja todo mundo errado e eu tô certo. E ao longo, a vida foi me mostrando que em muitas situações eu realmente estava certo. Em algumas situações as outras pessoas estavam certas, é verdade. Mas em muitas das situações, eu diria talvez até na maioria das situações, eu estava certo. Se eu tivesse simplesmente abraçado aquela ideia que eu tinha, ou aquele pensamento que, sei lá, por alguma coisa intuitivamente me fazia sentido, eu estaria certo, eu não estaria errado não. Isso algumas vezes aconteceu. Então esse sentir sozinho, de alguma forma, é quase como uma expressão de individualidade, concorda? Porque você pode estar no meio de um montão de gente se sentindo sozinho. E, de alguma forma, é um pouco desagradável, porque eu lembro de ter feito esse exercício, não sei se você já fez esse exercício, faça aí na sua casa. Quais foram as vezes que você se sentiu mais feliz? Mais feliz, assim, caralho, eu estava muito feliz naquela situação. Pensa aí, e, sei lá, anota. E vê quantas vezes também você consegue lembrar. E eu lembro, cara, de uma vez que eu fiquei muito feliz, assim, estava muito feliz, estava, flutuando, eu estava muito feliz. E foi, olha a coisa mais boa, mano, foi um treino de rugby na areia da praia.
Só que eu me senti parte daquilo ali, porque de alguma forma eu senti que eu pertencia àquilo ali, porque as pessoas, pô, pareciam comigo, elas pensavam parecido comigo, a gente estava numa mesma vibração, uma mesma energia ali, no mesmo pensamento. E foi um momento, assim, foi um momento de, sei lá, 15, 20 minutos talvez. E eu lembro desse momento, assim, com muita alegria, né, como um momento de felicidade. Ao longo não vou dizer que o resto do tempo, mas eu não lembro de tantos momentos assim. E eu fui aprendendo a ser sozinho. O que quer dizer isso, né? Aprendendo a ser estranho em algumas coisas. Então tem coisas que eu penso que mais ninguém pensa. Tem coisas que eu sinto, que eu vejo, que eu, sei lá, pressinto, intuo. E que pouca gente, enfim, vai entender se eu chegar para falar com a pessoa, ela vai entender. Mas que realmente são verdade. Então, quando você fala para a pessoa acha que só você é estranho, que não faz sentido, etc. Nossa, que absurdo, né? Mas depois as coisas vão acontecendo e você vai vendo que fazia sentido, que tinha razão, que você tinha razão. Ou as pessoas também vão vendo e vão passando a confiar mais em você. Mas acho que uma coisa que foi importante, certamente isso motivou o vídeo de ontem, foi que eu fui percebendo ao longo do tempo que você ser muito diferente, às vezes é muito difícil, né? Principalmente quando você é uma criança, principalmente quando você, enfim, vai se desenvolvendo sendo extremamente diferente das outras pessoas. Porque, de alguma forma, curiosamente ou não, as pessoas, elas dizem que querem se destacar, mas elas querem ser iguais. Então, perceba, eu quero me destacar, mas fazendo o que todo mundo faz. Então, por exemplo, eu quero me destacar sendo jogador de futebol. Eu quero me destacar, não sei, sendo músico, por exemplo. Então, isso é uma coisa que todo mundo conhece já, normal. Agora, ou seja, já é uma ideia que já está formada na cabeça da pessoa. Agora, quando você traz ideias que são completamente diferentes, as pessoas, elas ficam com raiva de você, inclusive. Elas ficam com ódio mesmo. Então, às vezes, você fala uma coisa... Eu lembro de ter acontecido isso comigo, né? Eu era muito novinho, eu acho que devia ter... Não, nem tão novinho, acho que devia ter uns 13, 14 anos. E eu sempre fui uma criança, assim, bastante inteligente, né? Então, eu tinha ali... Enfim, já tinha um cérebro bem potente. Eu lembro que meu pai tinha feito uma prova e ele tinha marcado uma determinada resposta, né? E a pergunta era assim, quantos anos o fulano tinha? Uma personalidade qualquer. Quantos anos o fulano teria se estivesse vivo nesse ano, né? Naquele ano específico? Aí ele falou, pô, tanto, né? Aí eu falei, depende, mas qual foi o mês que ele nasceu, né? Porque o mês que foi aplicada a prova influencia. Se o cara, imagina, a prova foi aplicada em agosto, e o cara nasceu em dezembro, ele ainda não tinha completado, não tinha feito um ano completo. É uma coisa muito óbvia, né? É muito óbvio. Só que eu não tinha o entendimento, quando eu era criança, que as pessoas não queriam entender isso. Elas não queriam lidar com o potencial erro que elas cometeram. E eu lembro que meu pai ficou muito puto naquele dia. Tipo, ficou puto mesmo, de me dar esporro. Falar, você é burro, você não sabe o que você está falando. Porque ele não queria lidar com o erro que ele poderia ter cometido ali, né? Então eu estou dando esse exemplo porque tem várias coisas, estou falando só um exemplo aqui, muito simples, mas tem várias coisas que se você fala para a pessoa, por mais verdade que seja, cara, aquilo dói tanto, aquilo incomoda tanto, que a pessoa não quer falar, a pessoa fica com raiva de você. E quando você é muito diferente, principalmente. Então, quando eu era moleque, cara, eu era o melhor aluno da sala. Tipo, eu era o maior CDFola mesmo, tipo, eu era o maior nerdola, estudava pra caralho. E dá pra ver como que as crianças odiavam aquilo, cara. As crianças detestavam aquilo ali. Pô, chegaram... Eu lembro que eu tinha uns 6, 7 anos, uma coisa assim. Cara, os moleques me detestavam tanto. Eu pulei de série, né? Depois eu conto essa história aqui qualquer dia. Mas quando eu tava na primeira série, era pra eu ter ido pra quarta série. E aí eu acabei indo pra segunda série. E eu lembro que os moleques me detestavam tanto, porque eu era, tipo, o sabidinho da sala, que os moleques me empurraram numa poça de lama, mesmo. Voltei pra casa chorando, caralho, bolado. Então, lidar com essa diferenciação, ou seja, com a forma como você é diferente, e o que isso causa nas pessoas é muito difícil. Tanto que eu tenho certeza que ao longo da minha vida eu fui deixando certas coisas, fui me transformando numa pessoa que eu não era, só para conseguir me encaixar, porque eu sabia que incomodava muito, não só as pessoas fora, mas minha família também. Imagina que você tem uma criança muito diferente dentro da sua casa, muito diferente, esquisita mesmo, estranha. Cara, como é que você lida com isso, né? Como é que você lida com isso? É difícil, cara, porque é difícil para as pessoas fora lidar, mas para você dentro de casa educar uma criança assim também é difícil. Então eu lembro que desde molequinho era diferente. Então eu tinha aquela coisa de, pô, andar na rua, eu olhava o cachorrinho, pô, vi o cachorrinho, ficava bolado, falava, pô, esse cachorrinho tá passando fome, mano, vai ficar triste. Eu queria levar o cachorrinho para casa. Pô, se desse mole, eu levava todo o cachorrinho para casa. Como é que você lida com isso? E várias outras coisas, né? Eu era uma criança muito sensível, né? Uma coisa meio artística, assim, uma coisa meio de
sabe, de um sentimento muito aflorado. E ao longo do tempo, lógico, você vai aprendendo isso, a vida vai te trazendo os elementos que você precisa para trabalhar aquilo. Acho que a coisa só que eu aprendi a gostar de ser sozinho é que antes eu me dobrava para encaixar. E aí eu parei. Principalmente quando comecei a perceber que quanto mais você se dobra, mais as pessoas se aproveitam disso. Mais aquelas pessoas, francamente idiotas, sem nenhuma competência, sem nenhum talento, etc., elas começam a se aproveitar de você. E mais que isso, elas começam a se sentir realmente superiores a você. Porque quando você é uma pessoa que é diferente e você tem, digamos assim, empatia pelas outras pessoas, você não quer, de alguma forma, né, você não quer que aquele teu brilho ofusque elas ou faça mal para elas, porque realmente faz muito. E durante muito tempo eu me dobrei para que as pessoas não se incomodassem, elas não sentissem, né? Então, se de um lado eu buscava apreciação, e esse lado meu, né, era só um lado tentando buscar, né, querendo que ninguém se sentisse mal, ou de alguma forma não querendo despertar a rejeição. Não queria que mais ninguém me empurrasse na poça, eu acho. E ao longo do tempo isso foi morrendo, foi simplesmente desaparecendo. Acho que hoje em dia se existe ainda muito pouco. E a coisa mais interessante foi a coisa que eu falei no último vídeo, né? É que antes eu me sentia só porque não tinha mais ninguém, assim, como é que eu posso dizer? Era muito raro você encontrar alguém que realmente dá match ali. É muito raro mesmo. Na minha vida eu encontrei pouquíssimas pessoas. Mas depois de um tempo eu comecei a descobrir que a solidão de você se abandonar, de você não estar com você mesmo, de você não, sabe, de você deixar de ser quem você é, se desconfigurar completamente, é uma solidão muito pior do que quando você simplesmente, sabe, é rejeitado pelas pessoas, ou então quando você não consegue ser compreendido, não consegue, digamos assim, né, enfim, fazer parte. E foi disso que eu falei no último vídeo, é disso que eu queria falar com você agora, porque na minha vida inteira eu fui só, né? Eu me senti diferente realmente da grande maioria das pessoas. Você também? Comenta aí. Comenta, não vem me mandar WhatsApp não, comenta aqui, ajuda esse vídeo, por favor, a ser visto por mais pessoas. E depois eu descobri que, de alguma forma, eu tinha como escolher essa solidão, ou a solidão de estar desacompanhado de mim, né, desacompanhado daquilo que eu sou mais essencialmente, assim, daquilo que eu sou, né, de mais puro, de mais verdadeiro. E foi um pouco o que eu falei antes, e a minha escolha, logicamente, cuidar de mim mesmo. Se tiver hoje em dia tentar me empurrar na poça, com certeza vai se fuder legal, ó, o jiu-jitsu aqui tá afiadinho. Brincadeira. Bom, é isso. A gente se vê no vídeo 16. Se você gostou, por favor, compartilha aí, né? Deixa nos comentários, compartilha com pessoas que você acha que vão se sentir da mesma forma. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau.